Crianças, vamos para o estudo da hierarquia das cidades. Nós vimos a formação de rede urbana. Aprendemos que as cidades que se articulam entre si, ou seja, existe uma circulação de pessoas, de produtos e serviços e também de comunicação entre as cidades, isso forma uma rede. Cidades que se articulam entre si de acordo com as necessidades das pessoas que vivem naquele lugar, que produzem ou que adquirem produtos, que precisam de serviços e assim por diante. Nós vamos agora saber que esta rede, ela estabelece de acordo com a influência de cada cidade, com relação a outra cidade ou a várias cidades, ela estabelece uma hierarquia. Então, hierarquia é a posição da cidade com relação às demais com quem ela se articula. Ou seja, a cidade é mais importante que a outra, ela tem ali os produtos que ela produz, que é bastante necessário e é levado até as outras cidades, os serviços ali prestados, tudo aquilo que ela tem como produção ou prestação de serviços, aquilo que ela oferece para as demais cidades, esta articulação aí estabelece uma hierarquia, o quanto de importância uma cidade exerce sobre a outra, é uma influência. Então nós podemos, antes de podermos falar mais sobre o conteúdo apresentado, vamos dizer o seguinte: nós moramos em Indiaporã, nós temos Fernandópolis como uma cidade que exerce uma influência sobre nós moradores de Indiaporã, sobre Indiaporã em todos os aspectos, e aí nós temos essa dependência, né? Então existe aí uma hierarquia, ou seja, a influência de Fernandópolis com relação a Indiaporã, né? E assim nós temos Votuporanga também, que influencia nossa cidade e outras também. Depois Rio Preto, uma cidade que ela exerce uma influência maior que Fernandópolis e Votuporanga, porque ela não influencia somente a nossa cidade, mas várias outras cidades. Então, essa influência e o quanto essa cidade influencia em outras cidades, dá-se a hierarquização, ou seja, a capacidade de influenciar em outras cidades através da sua condição de produzir, de articular, de oferecer serviços, e isso faz com que a hierarquização aconteça. Vamos então aqui para o conteúdo que estabelece o seguinte: de acordo com essa influência, as cidades se classificam em 5 níveis: metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local. Então vamos dizer, nós primeiro vamos compreender o seguinte, que a metrópole, ela ainda se subdivide em duas situações. A metrópole, ela se classifica como grande metrópole, que é aquela que influencia magistralmente a cidade do território brasileiro, ou até, nós estamos tratando do nosso território, mas a cidade influencia até cidades de países vizinhos. Então ela é uma grande metrópole, ela não só influencia com seus produtos, com seus serviços, com a sua articulação, com a sua arte, com tudo aquilo que ela oferece, as cidades que estão territorialmente ali como país, mas também aquelas que estão territorialmente aproximadas, mas até pertencentes a países vizinhos. Então, nós temos que a grande metrópole brasileira é São Paulo, porque além de influenciar inúmeras e muitas, cidades nacionais, ela também está influenciando cidades que não pertencem ao nosso país, que são de outros países vizinhos. Então vejamos essa divisão. E a metrópole, submetrópole, grande metrópole, metrópole. A metrópole nacional, aquela
que tem uma influência não tão grande quanto a grande metrópole, mas ela é capaz de influenciar, sim, significativamente outros territórios, outras cidades. Então, existe aí essa articulação grande de pessoas e coisas, né, produtos, serviços, porque ela tem uma influência bastante significativa no território nacional. E aí ela é uma metrópole nacional. E como metrópole nacional, nós temos Rio de Janeiro e Brasília. Essas duas metrópoles, elas são metrópoles nacionais, porque elas influenciam grandemente o território nacional por tudo que elas são, né? Brasília, centro de governo, e, portanto, ela influencia todo o território nacional através das suas decisões, através das ações, né? E o Rio de Janeiro, pelo que ela já foi uma capital brasileira e, de certa forma, da mesma forma que Brasília, ela já influenciou o território nacional e continua influenciando. Então, a condição da cidade sobre as outras, nessa relação que nós falamos, formação de rede, o quanto elas influenciam, né, aquelas que dependem daquela cidade. E depois as metrópoles, que são aquelas que influenciam também importantemente as cidades que a rodeiam no sentido geográfico, né? As capitais dos estados, que elas influenciam diretamente as cidades de cada estado e também as cidades de outros estados que estão ali aproximados na vizinhança. Então, essa classificação das metrópoles. Depois nós temos a capital regional, ou seja, é aquela cidade que é o centro de região. Região não é região, a região que nós falamos norte, sul, leste, oeste, não é essa regionalização, mas é a região que está ali ao redor, na utilização dos serviços e de produtos e na articulação com as respectivas cidades. Então, nós temos que Rio Preto é um centro regional. Por quê? Porque ela é influente em muitas cidades dessa região do estado de São Paulo e até cidades de Minas Gerais. Então, não precisa que seja somente daquele território, mas que ela exerça influência pela sua importância daquilo que ela oferece, produz e articula até com cidades de estados vizinhos. Então, Rio Preto influencia um número grande de cidades de uma região, inclusive até de cidades que nós sabemos são de outros estados, como no caso Iturama, esse triângulo mineiro aqui embaixo, né? Todas essas cidades aqui por perto, Carneirinho, Limeira do Oeste, e são tantas outras. Também como Mato Grosso do Sul, que é Paranaíba, Aparecida do Taboado e outras menores. Também a região de Goiás, aqui na ponta, nós temos Lagoa Santa, eu esqueci agora, Itajá, e vai-se então formando esta rede urbana, no qual a cidade, com seu poder de influência, ela atende aí os anseios e as necessidades de outras cidades. Nós vamos então, depois de ver o centro regional, vamos para o centro subregional. O centro subregional é aquele que depois do centro regional, né, a cidade que tem uma importância grande aqui num pedaço da região, né? Ela atende por várias razões que ela oferece, em alguns aspectos, ela é um centro regional, ela é um subcentro, porque ela é centro que está abaixo da capital regional. Ela é um subcentro porque ela oferece mais influência, exerce mais influência nas outras cidades do que muitas outras. Então, nós vamos ter como centro subregional, e principalmente na área de educação, indústria, a cidade de Votuporanga. Nós somos muito influenciados, esse espaço aqui, por Votuporanga, porque ela detém uma qualidade, uma produção, um atendimento de serviços que influenciam as cidades que estão ao seu redor, as cidades menores, né, que não
tem o que ela tem e ela então oferece essa influência e exerce essa influência sobre as cidades menores. Então, Votuporanga é um centro subregional, principalmente na área industrial, né? E aí a área industrial ela é totalmente variada. Nós temos uma exuberância na fabricação de móveis, pelo menos é o destaque, e também na área da educação, onde Votuporanga se faz assim presente como uma coordenação, onde as decisões e acordos regionais são ali trabalhados a partir de Votuporanga. Depois nós temos do centro subregional o centro de zona. O que é o centro de zona? É uma zona, um espaço geográfico em que cidades pequenas recorrem a esse centro de zona para a articulação das suas necessidades, aquilo que precisa, suas compras ou até suas vendas, aquilo que encontra um preparo maior no comércio, na atividade econômica, no oferecimento de produtos onde as cidades menores não terão. Então, esse centro de zona, ele é capaz de oferecer isso tudo e por isso ele influencia essas outras cidades, as cidades menores. E depois nós temos o centro local. Centro local é cada cidade, né, que é o centro do seu município. Então, nós temos como centro local Indiaporã, né? Indiaporã é o centro local. Fernandópolis é o centro de zona. Votuporanga é o centro subregional. E a capital regional, nossa região, pode então reconhecer São José do Rio Preto e depois a metrópole, que é São Paulo, que não somente ela é metrópole para nós, mas ela também é uma grande metrópole, porque ela influencia não somente essa rede, mas também ela forma uma outra rede mais ampla que se estende além do estado, além dessa região próxima, ela atende o Brasil todo e até cidades fora do país, tá certo? Deste jeito, nós podemos então verificar que as cidades que nós consideramos metrópole, Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Depois disso, nós vamos então aqui estudar o gráfico, o mapa, que mostra para nós, né, toda essa rede de influências, essa articulação entre as cidades e como que uma cidade influencia sobre outra ou sobre outras pela sua capacidade de oferecer os seus produtos, os seus serviços, os seus atendimentos, a sua inovação, os seus hospitais, né? Atendimentos médicos, os recursos médicos ali encontrados, o avanço na medicina, tudo isso faz com que a hierarquia se dê através dessa importância e por isso exercendo esta influência. Nós então podemos verificar no mapa as metrópoles, as capitais, né, ou as metrópoles, as capitais regionais e assim por diante, né, as cidades naquela relação como capital regional, centro subregional, centro de zona e centro local. Crianças, estudem com carinho, isso é um assunto bastante interessante, que faz com que desenvolvamos nossa cidadania e que a gente compreenda melhor a nossa posição dentro desse espaço e nos faz sentir aqui pertencentes a um dinamismo que ele é claro, nós praticamos esse dinamismo influenciados por essa hierarquia e a gente nem entende isso, mas a gente aprende, a gente passa a entender o dinamismo da nossa vida, da existência das cidades, o que cada uma representa e o que cada uma é de acordo com aquilo que ela tem para influenciar, tá bom? Beijos, um grande abraço.